Testando, hein, galera? Pra ver se hoje vai funcionar. Boa noite. Vamos lá entrando. E aí, minha turma? Como estão vocês? Me atrasei hoje um pouquinho. Saí do consultório mais tarde. Tô aqui, ó. Amamentando o Pepeu. Aguardando aqui nosso querido Rafael Leiroz. Vamos ver se a gente consegue esse negócio hoje. Oh, eu tô bem. Tá lá, beleza, Rafa? Oi, Soares. Gente, a make... Acabou a make, né? Porque eu tô o dia todo na rua hoje. Então eu cheguei aqui rapidinho, só fiz me ajeitar um minutinho. Ui, peraí, Peu, não puxa não, mamãe. A Peu está aqui interagindo. Deixa eu convidar a Rafa aqui. Rafa, me convida aí, meu amigo. Que eu não tô te achando aqui, não. Aqui, pronto. Ai, meu Deus, vamos rezar agora, gente. Estou convidando o Senhor que hoje aconteça. Por favor. Vinha, Peu, vinha. Por favor, hein? Já estamos aqui. Boa noite, Monterex! Gente, eu acho que vai conectar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Rafa! Você entrou, amigo. É só agora a sua conexão que precisa melhorar um pouquinho. Isso. Eu só tô com Não, a meu filho, sensação. você entrou, você Eu só entrou. tô com a sensação de desenho animado Tá quadro cortando, a não tô quadro. ouvindo. Oi. Tá me ouvindo Isso, agora? melhorou? Agora Oh, sim. Jarbas, obrigada. Ai, meu Deus, obrigada, Senhor. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Adri. Feliz dia do Rapaz, obstetra foi para o você que que é mais um saiu. obstetra de mão cheia. Tudo na paz. A transmissão ainda está um pouquinho difícil. Oh, obrigado, minha amiga. Feliz dia do obstetra para você. Nada melhor para comemorar o dia do obstetra do que estarmos os dois aqui, né? Falando do que a gente gosta, da nossa formação. Tá conseguindo ouvir, Rafinha? Tô te ouvindo, deu uma falhadinha, mas eu tô ouvindo bem. Muito bem. Eu não sei se você ouviu, eu agradeci os parabéns e te devolvo com muito mais força, muito mais brilho. Se eu sou um obstetra de mão cheia, você tem um caminhão de obstetrícia e trabalho bem feito e feito com coração. Você merece essa homenagem. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e tudo convergiu para a gente estar aqui hoje fazendo essa live nesse dia tão especial para nós. Obrigado. Ai, gente, obrigada. Você que é fantástico. Deixa eu apresentar a gente de novo, Rafa. Rafael Leiroz, médico obstetra, de mão cheia. Seu último plantão foi comigo, né, Rafa? De obstetrícia. É ultrassonografista, especialista em medicina fetal. É um dos nossos grandes ultrassonografistas de Salvador. Temos aí doutor Manuel, doutor Clebão, doutor Marcelo Aquino, Sérgio Matos, né? Entre outros colegas que fazem um serviço bacana em Salvador de medicina fetal. Todos eles obstetras, o que traz que eu digo assim, um quê a mais, né, no exame. Rafa, aqui cortou a sua transmissão. Vocês estão ouvindo, né? Você está me ouvindo? A galera está ouvindo todo mundo aí, gente? Como é que tá? Será que é a minha transmissão que está ruim ou a transmissão de Rafa?
Por favor, me respondam aí. É a minha transmissão ou a de Rafa que não tá legal? Obrigada a todos vocês que estão entrando. Tá ouvindo, Rafinha? Vou sair e Agora voltar. tô. Ok. Pois é, Peraí, você agora tá me tô. ouvindo? Tô te ouvindo agora. Mas tá aquele negócio assim, meio quadro a quadro. A do Rafa parou. Como é que tá a sua internet aí, Rafa? Vindo? Não, não tá legal não. Casa? Beleza. A Rafa saiu, galera. Deixa ele entrar de novo. A minha está boa. Gente, hoje vamos falar sobre ultrassonografia, restrição de crescimento fetal, né? Quando é importante, o que é que tem de novo sobre isso? E assim, estou querendo ver com o Rafa e com alguns colegas, né? Sérgio Matos já tem um convite. Marcelo Monteiro, estou lhe convidando agora. Gente, Marcelo Monteiro, foi uma grata surpresa que o Exército me trouxe, assim como vários colegas. Um excelente obstetra também, excelente cirurgião, vai estar aqui com a gente também, viu, Marcelinho? Você estará aqui conosco, conversando. Já fiz logo a intimação, que aí todo mundo, não tem como me negar esse convite, viu, de fazer essa live. Vamos escolher um tema bem legal para vocês aí. Obrigada, gente, pelos parabéns. Vários colegas obstetras aqui. Doutor Haroldo, que prazer o senhor aqui, que honra. Muito obrigada. Um parabéns a todos os meus colegas ginecologistas obstetras que pensam na paciente com carinho, com amor, que, que tratam os pacientes, né, com respeito, com dignidade, que tratam as mulheres com carinho, né? Um feliz Dia dos Obstetras para vocês. A luta é grande, minha gente, mas a cachaça é boa, por isso que a gente gosta, né? É quase uma cachaça essa obstetrícia pra gente. Gente, eu vou tentar convidar a Rafa de novo. Eu acho que a conexão dele não estava muito legal. Deixa eu achar ele aqui de novo. E foi, Pepe? Hoje você tá brincalhão, né, mãe? Hoje Pedro tá aqui interagindo. Já já a Rafinha entra. Vou sair e voltar. Aqui. A minha tá boa, né, gente? Travou tudo ou travou só a de Rafa? Rafa saiu, viu? Oi, Maiane, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Oh, Carolzinha! Gente, doutora Carol Kupsch, pediatra, ó. Gente, conheço desde sempre. Carol, obrigada. Um prazer você aqui, viu? Um prazer mesmo. Aqui, Rafa chegou. Vamos de novo. Beleza. André, Marcela, obrigada. Edna. Agora, meu amiguinho. Agora sim. Vim pro lado do roteador. É Agora vai melhor, funcionar. amigo. Eu tô do lado do roteador, meu filho, porque esses roteadores de hoje em dia não se fazem mais roteadores como antigamente. Pois é, no Indira, nosso obrigada, meu tempo. amor. No nosso tempo, a gente não pode falar isso não, viu? Que aí fica feio, né? Bom, gente, vamos começar, porque senão a gente não vai ter a nossa 1 hora, né? Que o Instagram dá. Vamos lá. Rafinha, vou começar logo, viu? Já falei Vai tudo de lá, jogue você, que duro. você é, ó, my heart. Então vamos lá. Como avaliar o crescimento fetal, Rafinha? Vamos falar um pouquinho, né, dessa questão das tabelas, falar um pouquinho para a galera a questão de que cada bebê, assim como depois que nasce, cada bebê tem o seu padrão genético de crescimento, que não necessariamente o bebê tem que estar no percentil 50. Eu vou fazer até um desenho aqui para a galera entender o que é esse negócio de percentil. Enquanto você vai falando, eu vou mostrar aqui o que é o percentil. Viu? Me Excelente. conte Tá me aí, ouvindo? Tá me ouvindo como bem? é que a gente... Agora sim. Que bom. Então, fala aí um pouquinho como avaliar esse crescimento, o que é perigoso, o que é que não é. Me fala aí, Rafa. Vou fazer aqui o gráfico, viu? Beleza. Bom,
Pessoal, primeiramente, boa noite, né? Depois de alguns problemas primeiro com o Instagram, agora com o sinal de internet, eu acho que finalmente vai. É um prazer muito grande estar aqui, falando um pouquinho de um tema que eu gosto pra caramba, que é ultrassom, obviamente, ultrassom em obstetrícia, Obviamente. mais ainda, Mais ainda. e especificamente sobre restrição de crescimento, né? A gente, quando recebe uma gestante no consultório para fazer um ultrassom, né, assim como o obstetra também, muitas vezes a gente recebe algumas perguntas em relação a sexo, se parece com a mãe, se parece com o pai, se está encaixado, quando é que vai nascer, né? E uma série de preocupações que são, claro, perfeitas, muito verdadeiras e que a gente acolhe da maneira mais profissional e mais tranquila possível. Meu pai. Mas de tudo que a gente faz no ultrassom, né, hoje na obstetrícia, talvez os temas mais importantes sejam restrição de crescimento, né, o rastreio da pré-eclâmpsia e o rastreio da prematuridade. Isso. Né? Oh, Cláudio. E quando a gente fala Continua. em restrição de crescimento, na verdade eu estou falando de um problema, um defeito, uma intercorrência bastante frequente. Né? Então, eu Uhum. só posso dizer se o bebê está crescendo bem ou mal quando eu tenho referência. Então, a primeira coisa de todas, a gente tem que chamar a atenção para a importância daquela pastinha, daquele classificador que traz todos os ultrassons organizados, né, de ter um cartão de pré-natal bem preenchido, da gestante ser sensibilizada e entender a importância de falar a língua que a gente usa, a língua mais, às vezes é estranho falar em semanas gestacionais, né? O pessoal fala, eu estou com 7 meses, eu estou com 8, é uma dúvida grande, e precisa ficar muito claro, a gestação ela é melhor com... Travou, viu, Rafa? Oh, Cláudio, fofinho. Obrigada, Lagobe. Rafinha travou aí. Travou para vocês também o de Rafa, gente? Ou travou só para mim? Me contem aí um pouco. Eu tô... Ixi, Maria, Rafa saiu. Acho que acabou, viu, gente? Acabou, entenda. Eu vou aqui visualizar, vou chamar de novo. Tamo aí. Oi, estão me Vamos, vendo? vamos. Tô Vamos vendo, lá. tá ótimo. Pode continuar. Então, com relação à contagem de tempo da gestação, a gente conta em semanas, e semana é bem mais fácil, né? Se a gente É. pensar que mês tem de 30, de 31, de 28, né? Quando o ano é bissexto, tem fevereiro com 29, Esse ano vai e ter, hein, gente? é o próximo, né? Então, É. e semana não, semana tem sempre 7 dias, né? Isso é importante. A segunda coisa, e por isso eu falei sobre a importância de levar os ultrassons, a gente só tem como calcular se um bebê está crescendo corretamente se eu tiver um parâmetro para comparar. E esse parâmetro é sempre a idade gestacional. Então, o ideal é que eu tenha um ultrassom do primeiro trimestre, né, de preferência ainda transvaginal, desde que já apareça o bebezinho, aquele primeiro ultrassom que a gente costuma dizer, é um feijãozinho. Isso. Esse bebezinho a gente já consegue medir e tem como dar uma Aquele, boa aquele de, estimativa. aquele de 6 a 10 semanas, né, Rafa? Exatamente. Antes disso, a gente não vê o bebê, não é tão bom para datar. Depois de 10, a gente já começa a errar um pouquinho, mas até Isso, 14 a gente consegue um exame bastante confiável. E aí, exatamente. quando eu falo em crescimento, na verdade eu estou comparando o peso do bebê e não a estatura, certo? Com Outra a coisa idade importante. gestacional. Importantíssimo. Quando eu falo o bebê tem 500 gramas e no outro exame eu falo tem 600 gramas, no nosso entendimento ele cresceu 100 gramas. O crescimento do bebê é visto pelo peso. Porque a estatura, primeiro que a gente não consegue medir o bebê da pontinha da cabeça à pontinha do pé
para saber exatamente a estatura. E aí a gente costuma fazer o quê? A gente usa o peso, que varia muito, muito mais rápido quando existe alguma alteração, e o peso, ele me indica, em última análise, se o bebê está sendo bem nutrido pela placenta, né? E me ajuda a entender se o bebê está atingindo o seu alvo genético. Então, o crescimento, né, o peso que eu espero para um bebê, assim como uma criança, um adulto, é que esse bebê ele chegue ao seu alvo genético. Não adianta a gente imaginar que o bebê que é filho de um casal bem alto vai estar Pequenininho. exatamente, pelo mínimo, e nem esperar que que um bebê filho de um casal pequenininho vai ser grandão. Vocês estão vendo certo ou estão vendo ao contrário? Senão eu vou ter que refazer este gráfico. Tá ao contrário. Ó. Ai, que saco! Vou ter que fazer o gráfico ao contrário. Vamos lá. Continue falando para eu mostrar o voo. Bom, mas ótimo porque a gente já tem um auxílio aí, a instrução importante. Então, eu só posso dizer se o bebê está crescendo bem se eu tiver um exame anterior que me diga a idade gestacional, e aí, daquele momento em diante, a cada ultrassom, em vez de eu estimar novamente o peso, eu pego o exame anterior, conto no calendário. Então, se o exame foi há 4 semanas, eu somo 4 semanas na idade gestacional do último. E aí, eu sei que aquela é a idade gestacional, e aí eu vou usar a tabelinha que você está desenhando para a gente, o gráfico, né, onde saem as informações dessa tabela, e nessa tabelinha a gente olha se o bebê está na idade, se para aquela idade gestacional o peso está adequado ou não. Se o peso estiver adequado, a gente considera que o bebê está crescendo adequadamente. Se o peso estiver a partir de uma faixa que a Adriana está desenhando para a gente, se ele estiver abaixo, o bebê estaria pequeno, e se o bebê estiver acima dessa faixa, o bebê estaria grande demais. Mostra lá para a gente, Adri, agora sim. Aqui, ó, gente, a gente faz uma tabela relacionando o peso com as semanas, tá? Eu não sei escrever semanas ao contrário, então entendo que aqui são as semanas. 22, 24, deixa eu botar aqui. 24, deixa eu ver. Não, ficou 42, mas vocês entenderam. A maioria dos bebês já está aqui nessa fase aqui, ó, da curvinha 50. Mas existe uma faixa de normalidade, né, Rafa? Que é o potencial genético de cada um, entre essa faixinha daqui e essa daqui, que é o 10 e o 90. Vai me corrigindo, Rafa. Perfeito, é isso aí. Quando o bebê ele passa muito de 90 ou desce muito de 10, ou ele está numa faixa e desce muito para uma ou sobe muito para outra, é que a gente começa a ver os problemas, né, Rafa? Perfeito, exatamente. E aí cada exame, a gente compara aquele bebê, sabendo a idade gestacional, a gente compara essa curva de normalidade. Então, se o bebê, essa curva, ela é chamada de gráfico de percentis, né, e a gente considera percentil, é um percentual mesmo, 1%, 2%, 10%, exatamente. Quando o peso do bebê naquela idade gestacional fica entre o percentil 10 e o 90, ele está normal. Às vezes, um pouquinho acima do 90 não quer dizer que ele esteja grande. Quer dizer pode ser apenas que ele tenha um alvo genético maior. Pais grandes, né? Uma história familiar de bebê maior. Quando ele está abaixo do P10, nem sempre é porque existe algum problema. Mas, especificamente nesse grupo de bebês que está abaixo do percentil 10, ou seja, está entre os 10% de bebês mais leves daquela idade gestacional. Nessa fase acontecem as principais complicações relacionadas ao crescimento. Tá aqui, certo? Ó, gente, nessa faixa aqui, ó. Exatamente. É a faixa perigosa, ó. Perfeito, Adri. É isso aí. Toda vez que eu tenho um peso abaixo do percentil 10, eu preciso entender o motivo. Então, tem algumas possibilidades para isso acontecer. A primeira delas é o bebê ser pequeno por um alvo genético menor.
né? Então, o pai tem 1,58 m, a mãe tem 1,42 m, o bebê pode estar perto do P10 ou até um pouquinho abaixo, e isso não significa problema nenhum. Mas cada exame que ele faz, a gente vai ter novas medidas sempre numa mesma faixa. Esse é o esperado. E isso não quer dizer que ele vai ter nenhum risco a mais, não. Ele simplesmente é um baixinho. Pequenininho, miudinho. Exatamente. Provavelmente ele não vai jogar basquete quando crescer, mas não vai ter muita dificuldade para jogar futebol. Né? Talvez, e não vai ter dificuldade quando for viajar de avião. Porque sempre vai ter espaço para perna. É verdade. Essa é a parte boa. Por outro lado, e a nossa grande preocupação é assim, às vezes esse bebê é pequeno porque tem alguma alteração genética, alguma doença genética, e isso a gente vai rastrear também através do ultrassom e de alguns outros exames. Tem a possibilidade, né, em alguns casos de infecção congênita, né, com toxoplasmose, rubéola, próprio Zika vírus, o bebê ficar menor do que o esperado, e aí isso ser efeito de uma alteração genética, de uma alteração infecciosa. E assim, a gente não consegue tratar a parte genética, boa parte das infecções, depois que atingem o bebê, a gente não tem um tratamento eficiente, mas é importantíssimo que a gente consiga detectar o próximo grupo que eu vou falar, que é o grupo que é pequeno porque a placenta não está boa. Esse sim a gente tem muito a oferecer. E saber quem são esses bebês é o que faz a diferença de um bom acompanhamento do pré-natal, até mais do que outras coisas que a gente fica muito preocupado. Enfim, se o bebê vai ter um dedinho a mais ou uma fenda no lábio, isso em geral não muda tanto o final da Porque resolve-se, gente. Exatamente. Exatamente. Então... E rapidinho, Rafa, falando um dado importante, eu estava fazendo uma revisão sobre óbito fetal espontâneo, né? 60% das vezes que um bebê morre na barriga da mãe, não se sabe por que ele morreu. Enfim, a medicina não conseguiu descobrir, gente. 60% das vezes, está lá com 8, 9 meses, eventualmente o bebê pode vir a morrer. Ah, gente, estava tudo ótimo e morreu. 60% das vezes realmente não se sabe. Não foi infecção, não foi trombofilia, não foi nada. Perfeito. Os outros 40%, sabe o que é a primeira causa? Crescimento fetal irrestrito não diagnosticado. Então, um bebê que foi restringindo o crescimento, ele é pequenininho, mas está na faixa normal. Não se investiga, não se oferta, né, grandes coisas. De repente, a mulher abre um quadro de pré-eclâmpsia, enfim, descola uma placenta, alguma coisa grave, esse bebê morre. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que é responsável por uma coisa grave se não for acompanhado corretamente. Né? Então, não é só porque o seu bebê vai ser pequenininho. Precisa se investigar se ele é um pequeno normal, porque ele é pequenininho, porque você é pequenininha, porque seu marido é pequenininho, ou se ele é um pequenininho patológico, doente, né? Então, isso que a gente queria falar aqui hoje. Né? Exatamente. Então, e pegando um gancho no que você falou agora, você tocou num ponto fantástico. Por isso que hoje a gente investe cada vez mais em prevenção e tentar descobrir quem são as pacientes, quem são as gestantes que estão sob maior risco. Por quê? Esse bebê que você falou da restrição de crescimento, qual é a grande preocupação? A placenta é a estrutura, né, o órgão que é responsável por nutrir o bebê. Mas também é o órgão responsável por levar o oxigênio, por levar a hidratação, por controle metabólico, né? Passam por ali, ela faz o trabalho de pulmão, açúcar, ela faz o trabalho de rim, né? A excreção acontece por ali, através da placenta, o oxigênio chega, o gás carbônico vai embora, chega o açúcar, os nutrientes de maneira geral e a hidratação. Então, o que acontece é que quando a placenta começa a deixar de nutrir o bebê, porque ela está com algum problema, esse bebê não vai ter falta de oxigênio logo. Essa falta de oxigênio ela vai se manifestar mais lá para frente. Mas se eu não sei quem é o bebê que está faltando nutrição e que um dia pode faltar oxigênio, eu perco o timing, eu perco o tempo
de mudar o resultado dessa gestação, de indicar um parto, às vezes até antes de 37 semanas, mas que salvaria a vida desse bebê, porque em algum momento aquele mergulhador que entrou no mar com um cilindro cheio de oxigênio, de repente está começando a faltar. E é isso que é o grande problema. O peso, a gente dá comida depois, mas saber a hora que vai faltar oxigênio é o grande desafio, e é claro, isso não costuma ser tão, como é que eu vou dizer, de surpresa, né? E o peso fetal é o que dá a dica para a gente, de saber como acompanhar, de saber a hora de tomar alguma atitude. Então, foi ótimo você tocar nesse assunto, porque alguns bebês, eles vão apresentar restrição de crescimento mais tardia, mais perto do final da gestação. Exatamente. Então, esses bebês a gente, às vezes, relaxa, não tem atenção devida, não, claro que isso seja uma falha do segmento, mas porque simplesmente o bebê não deu nenhum indício de que é complicado dessa maneira e complica. Por isso que cada vez mais a gente investe em prevenção. E a prevenção, ela é proveniente, primeiro, da gente saber, da gente rastrear quem são os bebês de risco, e isso começa desde lá do morfológico de primeiro trimestre, quando a gente está investigando risco de alteração genética. Isso. E aí, Rafa, eu queria acrescentar, que foi uma pergunta das seguidoras também, né? Como rastrear esse risco desse bebê ter tanto uma restrição de crescimento, né? Quanto pré-eclâmpsia, por exemplo, que é uma grande causadora de restrição de crescimento, né? Entre as questões que mais causam restrição de crescimento é a pré-eclâmpsia e também as trombofilias. Mulheres que têm trombofilias, às vezes não sabem que tem essa trombofilia, se descobrem na primeira gravidez, né? E a gente tem um jeito de saber disso, né, Rafinha, que é no morfológico do primeiro trimestre. Então, o morfológico, gente, do primeiro trimestre é um exame realizado entre 10 e 14 semanas, melhor 12 semanas, né, Rafa? Isso, 11, antes ele era Ele agora é sempre de de 10 11 a a 14, 13, né? né? De 11 a 13 e 6 dias. 11 a Isso. 14 para arredondar, isso aí. E aí, gente, melhor época é 12 semanas, vai ver todas as alterações genéticas que podem causar um crescimento reduzido desse bebê, mas também vai avaliar como é que está. Aí vem o Doppler, né? Que vem avaliar como é que estão as artérias uterinas, como é que está a alimentação dessa placenta já no início da gravidez. E a partir desses parâmetros de Doppler, que Rafa está aqui para a gente comentar um pouquinho, é que vão fazer cálculos para saber se essa mulher tem um risco maior de bebê pequeno, se tem um risco maior de pré-eclâmpsia, né, Rafa? Me fala um pouco, Rafa, porque assim, muitas vezes não se pede esse ultrassom. Quais são as mulheres que precisam desse ultrassom especial com Doppler? Fala aí um pouquinho. Perfeito. Bom, como eu disse, né, anteriormente, você falou muito bem agora, o rastreio é a nossa melhor arma. Eu não tenho um tratamento para insuficiência placentária, da mesma forma que eu não tenho um tratamento para pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, assim como restrição de crescimento, é uma doença de placenta. Só que essa doença já começa a dar dica para a gente desde o primeiro trimestre. Então, quando eu faço o morfológico de primeiro trimestre, o ideal é que seja feito junto um rastreio combinado para pré-eclâmpsia. Né? Entre 11 e 14 semanas, né, mais especificamente entre 11 e 13 semanas e 6 dias, a gente vai avaliar o bebê para ver se a translucência nucal está normal, se o osso nasal está presente, se o ducto venoso, que é um vasinho só do bebê, só existe no bebê, se ele está normal, né, se ele tem um fluxo normal. E a gente olha o bebê de cabo a rabo, e tudo aquilo que a gente espera que já esteja formado, a gente avalia para ver se está formado da maneira que a gente efetivamente espera. Mas também, quando a gente né, nessa mesma ocasião, a gente adiciona ao exame um exame que vai... Rafa, travou. Vamos ver aqui, gente, se volta. Estou te vendo. Então, vá falando.
Vocês estão ouvindo, gente, Rafael falar? Melhorou, Rafa, de novo. Agora tá? Posso ir? Pode, fala Pronto. de novo das artérias uterinas. Isso, pronto. Então, a gente adiciona ao exame mais 2 ou 3 minutos. É bem rapidinho, né? Não tem tanta graça quanto ele é o bebê, mas muda o resultado da gestação, que é o seguinte. Ixi, caiu. Peraí, viu, gente, que caiu a conexão de Rafa. Ele voltou e caiu. Tô chamando ele de novo. Ele estava falando sobre as artérias uterinas, né? Para poder a gente ver se aquele bebê tem ou não risco. Vou ver se tem umas perguntas aqui enquanto o Rafa vai entrando. Ah, uma dúvida que surgiu, né? Ó, gente, a maioria dos bebês, ele vai ficar perto dessa linha 50 aqui. Então, aqui o peso ao longo das semanas. A maioria dos bebês fica aqui, mas cada bebê tem o seu. A gente fica muito preocupado quando o bebê está abaixo da curva 10, ou seja, do percentil 10. Rafael não pôde participar. Vixe Maria, peraí. Deixa eu chamar de novo aqui. Então, quando esse bebê está abaixo desse percentil, é que a gente começa a se preocupar e achar que ele é um bebê pequeno. Mas se ele está, por exemplo, no percentil 50 e de repente ele cai 25 percentis, a gente já começa a observar. É a mesma coisa se o bebê está aqui nessa linha, percentil 49, 50, ele sobe 25 percentis, a gente também começa a pensar em outros problemas de saúde. Hoje a gente está focado no bebê pequeno, né, que é o bebê realmente abaixo ou no e caiu mais do que 25 percentis, que a gente precisa fazer essas investigações. No primeiro trimestre, a investigação principal é realmente com ultrassom com Doppler, que não é uma coisa comum de se fazer ainda, mas deveria. A maioria das morfológicas, hoje em dia, se passa ultrassom para poder ver as mulheres que têm esse risco aumentado. Estou tentando chamar Rafael de novo, tá bom, gente? Eu acho que ele saiu e vai entrar. E aí a gente continua. Carol, boa noite. Ah, obrigada, Carol. Obrigada. E como é que se fazia antigamente essa predição, tá bom, gente? A gente viu os fatores de risco da paciente. Então, mulheres com história de pressão alta, diabetes, mulheres com doenças autoimunes. Aê, Voltei. Rafa! Tô aqui. Muito bem. Estava aqui falando um pouco que antes desse ultrassom com Doppler inicial, a gente só olhava fatores clínicos. E agora a gente tem mais essa arma, né? Que é olhar esse Exato. Doppler das artérias uterinas. Ô, Rafa, uma dúvida que muitas pacientes têm. Esse Doppler de artérias uterinas deveria ser feito por que mulheres? Pronto. Adri, primeiro que o rastreio só com Doppler é um rastreio muito pobre, um rastreio que me dá uma informação sobre o risco de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento em torno de 45, 47% das mulheres. O Doppler isolado, ele não tem tanto valor quanto o rastreio combinado. E o rastreio combinado, ele deve considerar história da mulher, ele deve considerar idade, a raça, né? Mulheres negras têm maior risco de pré-eclâmpsia. É isso, mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia ou bebês com restrição, né? Mulheres que a mãe teve pré-eclâmpsia, mulheres portadoras de trombofilias, mulheres obesas, portadoras de diabetes, né? Prévia ou gestacional, né? Algumas Todas doenças essas autoimunes. doenças autoimunes, né? Tudo aquilo que pode levar a uma alteração de vaso sanguíneo e coagulação, né?
Uma placenta que não se desenvolve adequadamente, ela aumenta uma série de riscos, e um dos riscos que ela aumenta aliás, dois dos riscos, né? Pré-eclâmpsia e a restrição de crescimento. E aí o ultrassom ele entra com essa fatia, que não é sozinho, não quer dizer tanta coisa, mas quando a gente associa a pressão arterial da mulher, a pressão arterial média principalmente, né, a gente pode associar alguns exames de sangue, né, e a toda a história da mulher, o peso, a altura, né, enfim, a história médica, a história clínica, né, tudo isso faz com que a gente consiga, no primeiro trimestre, chegar até cerca de 90% de detecção para aquelas que vão ter pré-eclâmpsia antes de 34 semanas e para aquelas que vão ter restrição de crescimento antes de 37 semanas. Ou seja, isso me permite saber quem tem maior risco de desenvolver e em cima de quem eu tenho que ter um cuidado, um controle muito maior. E se esse exame é feito idealmente, né, antes de 16 semanas, a gente ainda pode lançar a mão de um remedinho que ajuda a prevenir o desenvolvimento da doença. E aí você vai falar muito melhor do que eu sobre essa questão da conduta preventiva, que é bastante animador e a gente tem que saber para quem a gente vai fazer. Exatamente. Antigamente, antes do Doppler, a gente usava muito os parâmetros clínicos, né? Então, as mulheres com todos esses fatores clínicos, a gente já introduzia, e isso é muito recente, tá bom, gente? Então, a introdução de duas medicações principais, que é o AS infantil, para quem não tem alergia, e cálcio em dose alta, ajudam a mulher a evitar esses dois problemas. O AS aventa essa possibilidade de, por ser um anti-inflamatório, ele melhorar a inserção da placenta, fazendo com que ela receba mais sangue. Então, eu gosto de falar muito que a insuficiência placentária, ela é assim, gente, a placenta ela precisa grudar no útero, ela precisa invadir o útero para poder fazer a sua função, tá? Quando ela não consegue invadir direito, essa é uma das teorias, quando ela não consegue invadir direito, ela não consegue receber o fluxo sanguíneo adequado. Ao longo da gravidez, essa necessidade de fluxo sanguíneo aumenta. Como ela não consegue, é tipo uma mangueira dobrada. Você tem que aumentar a pressão da mangueira para tentar fazer fluir mais sangue. Então, a pressão da mulher sobe para tentar empurrar mais sangue através dessa placenta. E isso faz com que a nossa pressão subindo, a gente tenha os efeitos dessa pressão alta a curtíssimo prazo. Quais são os efeitos dessa pressão alta na mulher, que é a chamada pré-eclâmpsia? Edema cerebral, edema do nervo ocular, edema e lesão, às vezes, hepática e renal, e problemas no sistema de coagulação e dos vasos sanguíneos do corpo da mulher. E isso dá os sintomas da pré-eclâmpsia: dor de cabeça, visão turva, dor na região do estômago, alteração dos exames. E o outro efeito mais grave não consegue passar sangue para nutrir este bebê, ele começa a não crescer. Então, como a gente consegue hoje em dia ver isso já do primeiro trimestre, tem se conseguido evitar doenças graves. Às vezes a mulher pode ter até uma hipertensão no final usando a AS e o cálcio, mas é muito menos grave do que a síndrome pré-eclâmptica completa, que muitas vezes acomete, né, pode causar óbito, não só com o bebê pequeno, mas às vezes um óbito do nada, questões graves para a mulher, convulsões e coisas bem, bem difíceis, e parto prematuro. Né? Então, a ideia do uso da medicação e do rastreio logo cedo é que a gente consiga fazer com que essa mulher não evolua gravemente. Tá? Então, a gente tem feito mais o ultrassom, é uma coisa muito nova. Digo a vocês que não é todo ultrassonografista que sabe fazer, tá? Parece simples, mas não é só fazer o Doppler e dizer que está normal. É fazer um cálculo de risco. Existem programas e algoritmos que você vai preenchendo e ele vai te dando isso, né? É um programinha, né, Rafa, que tem no próprio computador, que a gente vai preenchendo as coisas para poder esse algoritmo dizer a gente essa percentagem de risco. É óbvio que se você estiver num lugar, no rincão do Brasil aí, que não tem como fazer esse Doppler, o médico ele vai fazer essa estratificação só pelos seus sintomas, como a gente sempre fez. Mas se tiver acesso, é legal fazer.
tá? É importante que seja feito. É, deixa eu ver aqui. Qual a importância do Doppler nessas avaliações? Porque às vezes a paciente acha que o Doppler é para ver a carinha do neném. Você já ouviu isso, não foi? Já, porque o nome do Doppler é Doppler colorido. Colorido, É exatamente. uma péssima ideia fazer isso no ultrassom de gestante, porque gera uma Eu nem expectativa. eu falo assim, E Doppler é para ver circulação, sangue. Não é para ver a carinha perfeito. do neném. Tem a 3D que vê isso, é outro departamento, né? Então, fala E aí o um Doppler, pouquinho da importância desse Doppler, para paciente, é, as meninas entenderem aqui. Vamos trocar em miúdos, trocar em miúdos. pronto, Doppler, pessoal, é um termo que não é autoexplicativo, né? Então você vê a palavra É, Doppler seguido de colorido, aí, pronto. pô, tá definido. Eu vou hoje descobrir se meu bebê tem olho verde ou azul. Mas na prática, o Doppler, na verdade, é o nome de um pesquisador, né, É, austríaco, que descreveu um efeito que ganhou, do acabou som. recebendo o nome dele, exatamente, um efeito do som, e como o ultrassom trabalha com som, ele estudou esse efeito e é aplicado hoje, não só pela obstetrícia, mas pela medicina de maneira geral, na avaliação do fluxo em vasos sanguíneos. Então, exames que antigamente, né, até hoje a gente ainda faz, mas exames que muitas vezes dependiam exclusivamente de injetar contraste na veia de paciente, etc., hoje a gente consegue fazer ultrassom sem precisar de nenhum tipo de invasão. E no caso da obstetrícia, né, o Doppler ele tem várias aplicações e tem uma importância muito grande porque ele define conduta. Então, diante de um bebê pequeno, né, mas que não seja extremamente pequeno, então naquela faixinha que a Adriana desenhou, né, é aquele bebê abaixo da linha dos 10, né, do percentil 10, esse bebê, ele, às vezes, como eu disse, ele pode ser pequeno, porque ele vai ser baixinho, né? Mas ele pode ser pequeno também, porque está faltando nutrição. Então, como é que eu sei se ele é o baixinho ou se ele é o desnutrido? O baixinho, em geral, tem todos os fluxos placentários normais. Então, nesse bebê, mesmo que depois, né, na verdade, a restrição de crescimento, ela não costuma acontecer antes de 20 semanas, é uma doença da segunda metade da gravidez, assim como a pré-eclâmpsia. E quando a gente vai fazer a segunda morfológica, que a gente faz entre 20 e 24 semanas, né, não exclusivamente, mas de preferência, é ideal também que o Doppler entre como rotina, porque eu estou vendo quem são aquelas pacientes que ainda se enquadram, ou que já se enquadravam, mas a gente não tinha conseguido detectar pelo Doppler no primeiro trimestre. E aí, a partir do bebê pequeno, a partir do bebezinho pequeno, eu vou investigar a causa. E aí a causa, o Doppler pode me ajudar. Se o Doppler demonstrar alteração nas artérias uterinas e se demonstrar alteração numa relação de um vaso da cabeça do bebê, chamada artéria cerebral média, e da artéria umbilical, que é o vasinho, dois vasinhos, na verdade, que fazem parte dos três que compõem o cordão umbilical. Então, eu vou lá, faço uma medida nas artérias, em cada uma das artérias uterinas, na direita e na esquerda, faço uma outra medida na artéria cerebral média e uma quarta medida na artéria umbilical, do cordão umbilical. E aí a gente julga a partir desses resultados, eu julgo se aquele bebê é pequeno, porque ele é pequeno mesmo, que ele é baixinho, né? Ou porque ele está sofrendo de falta de nutrição. Exato. Porque, gente, a gente coloca no algoritmo, o Doppler, ele vê o fluxo de sangue passando nos vasos, grosseiramente falando. Então, a gente vai ver se as artérias do útero estão passando sangue para a placenta, se a placenta está passando para o bebê, né, através do cordãozinho umbilical, e se isso está chegando no cérebro do neném, né? Então, a gente vai ver todo o percurso do oxigênio que passa no sangue. Então, assim, gente, o que oxigena o bebê não é um líquido amniótico, ok?
Com líquido ou sem líquido, o menino vai crescer. A ideia do líquido é fazer com que ele fique como um peixinho com os braços livres para ele conseguir se desenvolver. O que oxigena e alimenta o bebê é o cordão umbilical, né? É a placenta, é o sangue que é filtrado nessa placenta, esse órgão que é tudo, como o Rafa falou. Então, a importância do Doppler é ele definir se é um pequeno porque é pequeno, se ele é pequeno porque não está recebendo nutrição, e que momento foi que isso aconteceu, né? Como a gente já sabe, aí, Rafa, eu vou fazer um adendo. Esse Doppler a gente usa no início da gravidez, nesse primeiro morfológico de 12 semanas. E como a gente vai definir pré-eclâmpsia e crescimento restrito, é uma doença do terceiro trimestre, geralmente, né? Então a gente vai definir que esse bebê vai ficar pequeno ou não, comparando um ultrassom com a outra, mas principalmente depois de 24 semanas, né, Rafa? Isso. É Que a gente vai bastante começar. incomum, né? É bastante incomum. Geralmente começa com 28 semanas, aí a gente faz um outro com 30. Então, habitualmente com 28 semanas, se fizer um ultrassom e perceber que esse bebê teve uma queda grande ou está embaixo do gráfico 10, né, que ele está aqui no 10 ou abaixo, né, do percentil 10, a gente começa a acender a antena e passa o Doppler para poder tentar definir essa diferença, tá? Eu acho que deu para vocês entenderem Doppler aí, meninas? Me falem aí. Que aí eu já vou emendar uma pergunta, viu, Rafa? Achei que o bebê está pequeno, né? Vi lá que ele está no percentil 10 ou abaixo do 10. Com que frequência Doppler é normal, ou seja, a circulação está fluindo? Com que frequência eu devo fazer esse ultrassom para ver esse peso desse bebê? O peso, né? Vamos falar do peso depois do bem-estar. Perfeito, Adri. Excelente, excelente pergunta. E é o nosso dia a dia, né? Você faz o exame hoje, tem um bebê pequeno, e aí aquele Quer fazer diagnóstico amanhã? cai, você já quer saber amanhã se ele ganhou 50 gramas. O Não ultrassom, rola. ele não é balança, né? Ele não é balança. Como é que a gente calcula o peso? E aí é importante a gente entender. O cálculo do peso, ele é baseado em 4 medidas que a gente faz durante o ultrassom. Então, chega um ultrassomzinho Vá falando que eu vou exatamente. mostrando as meninas. Pronto. As medidas são. Então vamos lá. Pega o boneco que vai me ajudar. Ó, a primeira delas é o diâmetro da cabeça, né? Na cabeça da gente a gente tem dois ossinhos, um aqui, outro aqui, chamados parietais, parietal esquerdo e direito. A distância entre eles é o chamado diâmetro biparietal. Essa é uma medida. A segunda medida é a circunferência cefálica, que é a medida que a gente faz em torno do crânio do bebê, como se eu estivesse passando uma fita métrica em torno do crânio do bebê. A terceira medida é a circunferência abdominal. A gente coloca a barriguinha do bebê na tela e faz uma medida da mesma forma, como se eu estivesse utilizando uma fita métrica, essa de costureira, que a gente mede para fazer roupa. E a terceira medida, a quarta medida, aliás, é a medida, o comprimento do fêmur. O fêmur, aí, se a gente for pensar bem, é cabeça, tronco e um membro, pelo menos, é medido. Exatamente. E aí tem várias fórmulas. A fórmula que a gente mais usa foi descrita por um autor chamado Hadlock, né? E essa fórmula, ela é uma fórmula super complicada que a gente não precisa saber de cabeça, certo? Porque o próprio aparelho faz para a gente. A única coisa que eu tenho que fazer é dizer ao aparelho cada medida que eu estou fazendo. Então eu meço a cabeça e aviso que eu estou medindo a cabeça. Meço a barriga e aviso. Aperto o botãozinho lá da medida da barriga e faço o mesmo para o fêmur. No final, ele calcula tudo e me dá o peso estimado. Esse peso, ele é estimado... Diga. Isso, estimado, gente. Não tem uma balança dentro da barriga. Exatamente. Porque o povo acha que é aquilo. Aí quando nasce com 200, 300, 400 gramas a mais ou a menos, está dentro da margem de erro, porque é uma estimativa. Perfeito. Continue, Rafa. Vá. Essa margem, ótimo, porque essa margem é em torno de 10%. Então, quando eu digo o bebê tem 2 quilos, na verdade ele deve ter 2 quilos. Mas mais provavelmente ele tem algo entre 1,8 kg e 2,2 kg. Ok? Mas o peso Exato. Que a gente vai usar para olhar lá no gráfico que a Adriana mostrou,
eu pego o peso que deu a estimativa e vou lá para o gráfico e tento enquadrar no percentil, certo? Esse gráfico, esse peso, ele é medido a partir, né, ele é calculado a partir dessas 4 medidas e ele, como ele tem uma margem de erro, eu posso fazer uma medida de peso hoje, dá 2 quilos, por exemplo, e amanhã dá 1,950 kg. E aí você vai me dizer, Rafa, o bebê perdeu 50 gramas, deve ter algum problema. Não é que ele tenha perdido 50 gramas, principalmente se você fizer em equipamentos diferentes e com médicos diferentes. Isso Isso também faz diferença. Então, mesmo no mesmo médico, deu 50 gramas, o bebê perdeu 50 gramas? Não. Simplesmente eu estou dentro da mesma margem de erro. E por esse motivo, não faz muito sentido a gente repetir a avaliação de peso em menos de 15 a 21 dias. Entenderam, meninas? 21, Quer fazer ultrassom a cada 3 dias, gente, para ver se ganha o peso? Não rola, ó. Chega a derreto para explicar. É a cada 15 dias para ver o peso, para poder sair da margem de erro, gente. Às vezes 21 dias, né, Rafa? Exato. O ideal é que seja entre 15 e 21. Eu nem falo 21 usualmente, porque quem queria fazer com 3, esperar 21 é um tiro no ouvido. Então a gente fala dos 15, que é bem razoável. Bem razoável a gente repetir o peso com 15 dias. Antes disso, Exato. e por exemplo, quem está internado às vezes precisa fazer Doppler todo dia, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, em alguns casos, eu não preciso ver o peso todo dia. Eu vejo hoje, o colega que está amanhã no plantão vê amanhã, o outro colega vê no outro dia, e assim vai até voltar para o meu dia de novo na semana que vem. Ainda assim eu não repito peso. E mesmo que seja feito exame todo dia, o objetivo não é ver o peso. O objetivo é ver uma situação que pode significar risco. E aí é bem-estar fetal. Exatamente, gente, é isso que eu queria falar. Então, peso a gente vai avaliar a cada 15 dias. Muitas vezes a mulher ela está numa situação grave e a gente vai olhar o Doppler, o líquido, se o bebê mexe, se o bebê não mexe, né, Rafa? Que é chamado perfil biofísico fetal. Porque isso denota se ele está sendo bem oxigenado ou não. Então, muitas vezes a mulher ela fica numa angústia de querer ver o peso, mas assim, é do método, gente. Não dá pra gente ver antes de 15 dias. E quem tem, Rafa, indicação? Eu queria que falasse um pouquinho dessa questão da vigilância fetal, porque muitas vezes a mulher acha que o bebê ficou pequeno, pronto, vou me internar porque eu tenho que fazer ultrassom todo dia, ou não, a gente precisa fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15. Fala um pouco sobre essa questão da gravidade, quem precisa internar, quem pode acompanhar ambulatorialmente, fala um pouco sobre isso. Perfeito. É claro que essa estratificação ela vai ser feita dependendo da gravidade. Uma vez que eu tenho o diagnóstico de restrição de crescimento, né, que é do bebê pequeno por motivo placentário especificamente, né, que a gente chama de restrição, esse bebê restrito, ele precisa de uma vigilância diferente. Só que eu tenho estágios de restrição. Então, se a restrição for muito grave, talvez ele precise de ultrassom, até com Doppler, né, para avaliação dos fluxos sanguíneos e do bem-estar. Talvez ele precise todos os dias. Exato. Em alguns casos, é preciso fazer o exame até mais de uma vez por dia. Mas, nas situações... Mas são casos graves, tá, gente? São casos mais de uma graves. vez por dia, são casos gravíssimos. Perfeito. A maioria das situações, eu só preciso repetir o Doppler semanalmente. A maioria se enquadra nessa categoria. Repete o Doppler semanal. Na semana, sim, faz Doppler com peso. Na semana, não, faz só Doppler. Na outra semana, peso e Doppler. E assim vai até o fim. E aí, conforme a gravidade vai aumentando por parâmetros do próprio exame, a gente vai passando a fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias, e aí é hora de pensar em internar. Antes disso, não.
né? E aí ao obstetra cabe julgar o melhor momento também, né? E aí é pensar numa balança, né? O que é melhor para o bebê? Está dentro da barriga, né? Está dentro do útero materno com uma placenta mais ou menos, ou encarar uma UTI neonatal. Então, a hora que essa balança pesa para o lado, né, do risco maior ser o risco intraútero, é a hora do bebê nascer. Então, Exatamente. o objetivo do ultrassom é deixar o obstetra definir a hora certa. Porque é claro que quando a gente tem assim, eu tenho um bebê com 40 semanas, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar Nada. piorar? Nada. Agora, eu tenho um bebê com 28, 29 semanas, isso pode ser um grande problema, porque eu coloco na minha equação uma coisa chamada prematuridade. E prematuridade é algo a ser muito respeitado, né? Eu costumo brincar que assim, fazer uma cesariana é fácil. Não fazer é muito mais difícil. É muito mais difícil. Né? E assim, o que eu gosto de falar sobre essa questão é que assim, todo mundo fala assim, Pedrão. Pedrão tá aqui, dando risada, rapaz, é brincadeira, viu? Dá um cheiro nele por mim. Deixa eu mostrar ele aqui pra todo mundo ver, pra você ver, tio Rafa. Tio Rafa. Tio Rafa. Ele é colorido, agora ele é colorido. Ele é colorido agora, o dupla dele aqui, ó. Como é? Solta um beijo pra galera que você já tava soltando. Linda. Obrigada, Rafa, aqui, ó. Seu sobrinho que você acompanha a gravidez toda. Eu sei, que lindão que ele tá. Beijo, Pedrão. E aí, minha gente. Que bom te ver. E aí, é uma outra coisa muito delicada também, que as pessoas falam assim, mas se não tá legal, por que não tira logo? Né? E ratificando um pouco o que você falou, bom, gente, um bebê de 34 semanas, de 36, é muito melhor do que um bebê de 28, 29 semanas. A maioria das UTIs, eu vou falar aqui da Bahia, a maioria das UTIs da Bahia tem suporte para bebês acima de 500 gramas ou acima de 25 ou de 26 semanas. A questão é que a maturidade do bebê é maior após a 28ª semana, porque as células do pulmãozinho já estão mais desenvolvidas e, através de diversas medicações, a gente consegue fazer com que esse pulmão se expanda e respire. Então, a primeira função vital necessária para o bebê sobreviver é respirar. Porque o resto a gente consegue fazer. O coração já está formado com 28 semanas, ainda o cérebro está formado, mas ele ainda precisava de mais maturidade. Então, assim, um bebê entre 26 e 30 semanas é um bebê, até 32, é um bebê gravíssimo. E a melhor incubadora que existe ainda é o útero materno. Então, quando a gente diagnostica alguma doença no bebê, a gente vai transformar essa mulher numa incubadora mesmo. Então, é repouso absoluto, hidratação, alimentação especial, né, Rafa? Eu estava lendo sobre restrição. Algumas coisas são provadas, outras não são provadas, mas a prática clínica fala que a gente precisa deixar essa mulher fora do trabalho, fora de estresse, né, para que ela pare de liberar aqueles corticoides de estresse e assim diminua o aporte de coisas para aquele bebê. Então, a gente tem que transformar a mulher no incubador, e é difícil às vezes, porque a mulher está ali na vida dela normal, trabalhando no pique, pá, de repente, minha filha, você vai ter que ficar quieta. Vai ter que ficar em casa. Não é na cama, nem nada disso, mas tem mais quieta. E aí falar, mas se tiver qualquer alteração, eu prefiro que tire o bebê. Não. Porque às vezes essa alteração não justifica todos os danos cerebrais, oculares, auditivos, de neurodesenvolvimento de um bebê extremamente prematuro. Então, essa ultrassom, ela vai ajudar a gente junto com o Doppler, às vezes diariamente, como o Rafa falou, às vezes uma vez por semana, isso também é um cálculo. Existe um cálculo, né, que os caras lá de Barcelona inventaram, né, Rafa? Que Rafa, Clebão, Sergião, uma galera bacana de Salvador que tem acesso direto com essa galera de Barcelona, que é o que está assim, no maior nível mundial de evidência sobre isso, sobre acompanhamento de bebê com restrição. Eles fazem um cálculo para definir até mesmo a frequência das ultrassons em que devem ser realizadas, né? Eles dão essa pista já no ultrassom, eu achei legal, antigamente ficava muito a critério do obstetra. É lógico que quem tem mais contato com vocês consegue, né, ver isso.